Segundo o índice de atividade do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de riquezas, o estado do Amazonas apresentou um crescimento econômico maior que o dobro da média do país. Notícia boa, hein? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o especialista, que é o economista Rodemarque de Castelo Branco, que já está conosco aqui também. Superamos São Paulo. Olha que interessante. Bom dia, economista Rodemarque de Castelo Bom Branco. dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite da nossa produção. Quais foram as determinantes aí para a melhoria do panorama econômico do nosso estado? Veja o seguinte, isso ocorre, se você olhar historicamente, nós temos a seguinte situação. Todas as vezes que o Brasil tem uma queda no nível de atividade, nós caímos mais do que o Brasil. Todas as vezes que o Brasil cresce, nós crescemos mais do que o Brasil. No ano passado, prévias ainda do Banco Central, mas que em março deverá com certeza ser confirmada pelo IBGE, o PIB do Brasil cresceu apenas 0,9%. E por que o nosso cresceu para 4,6%? Uma razão muito simples. Nós temos uma economia centrada dentro do setor industrial. E quando se analisa o comportamento do setor industrial brasileiro no ano de 2019, se verifica que caiu 1,1%. Mas caiu 1,1% no Brasil, a atividade industrial, por causa da questão de Brumadinho em janeiro do ano passado, que se fez com que caísse quase 10% a indústria extrativa. Entretanto, a indústria de bens de consumo, duráveis e não duráveis, e nós estamos aqui em Manaus, concentrada a nossa atividade na indústria de bens de consumo duráveis, televisor, motocicleta, etc. O que é que ocorre? Ela, no Brasil, como houve a liberação, por exemplo, do FGTS, de parte da FGTS, outro fator, mesmo lentamente, um crescimento pequeno que foi da renda e, ao mesmo tempo, como é que podemos chamar assim, do emprego, tudo isso fez com que aumentasse bem de consumo durável. Dentro disso, Zona Franca de Manaus venderam um pouco mais e, consequentemente, com isso aí, nós tivemos um PIB maior do que o PIB de São Paulo, que foi o segundo. Mas é importante dizer também, alguns dizem, não, o Amazonas contribuiu para o aumento do PIB brasileiro. Verdade, mas contribuiu de forma insignificante, porque o PIB do estado do Amazonas significa 1,5% do PIB do Brasil, e o PIB de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, juntos, significa 47%. Agora, professor, a gente pode dizer que esse 4,6% de aumento da indústria aqui do Amazonas, é correto afirmar que isso ocorreu por conta das políticas públicas do governo Bolsonaro? Podemos dizer o seguinte, eu acredito que ainda não. O que nós estamos tendo é o seguinte, o país teve um crescimento no ano de 2017, de 1%, em 2018, de 1,3%, 2019, que se esperava que pudesse chegar a 2%, foi recaindo e nós ficamos em 0,9%. Então, na realidade, ela é consequência de um processo que vem contínuo desde o governo Temer. Bem, a gente teve, enquanto o senhor dá uma olhada no seu equipamento que está aí, mas a gente teve uma situação que ela é interessante. A Zona Franca de Manaus, ela teve muitos impasses recentemente. Muitas notícias a gente chama aqui de perseguição lá do Sudeste contra o modelo Zona Franca. Isso não atrapalhou esses bons números que a gente citou agora há pouco? Veja o seguinte, o que é que nós tivemos não atrapalhou, porque o que acontece? Esses produtos que são esses que conseguiram levar a Zona Franca de Manaus a este crescimento, ou do estado do Amazonas, melhor dizendo, de 4,6%, são bens de consumo durável que esses aí não tiveram grande impacto em termos das políticas contrárias, vamos dizer assim, ao modelo Zona Franca de Manaus, mas e sim em alguns segmentos, como é o caso de concentrados. Esses sim tiveram, tá certo, o impacto, mas no primeiro momento o impacto é muito mais pensando em termos de futuro, porque mudança na alíquota do IPI pode levar a que essas empresas, como a Pepsi-Cola já foi embora, saiam também de Manaus, mas em linhas gerais, a Zona Franca de Manaus, você vai encontrar sempre isso. Se você pegar de 1990 até hoje, basicamente 30 anos,
Todas as vezes que a economia brasileira cresce, ela cresce mais rapidamente e, ao mesmo tempo que cai, ela desce também mais rapidamente. Seria uma espécie de regra. Regra. Isso é uma regra geral da Zona Franca de Manaus. Agora, o que chama atenção nisso tudo é que no setor industrial nós tivemos um crescimento de aproximadamente na Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas, mas basicamente Zona Franca de Manaus, de 4,5%. Então você vai dizer, o emprego deve ter crescido também, mas quando você analisa o crescimento do emprego na Zona Franca de Manaus, 2019 vezes 2018, praticamente você ficou na situação que estava, crescimento insignificante de menos de 1%. Aí vem a grande questão, que eu sempre tenho levantado aqui, tenho levantado em outros locais. Nós precisamos ter consciência aqui na cidade de Manaus que nós estamos passando por um desemprego que é estrutural. O que é desemprego estrutural? Para o nosso ouvinte poder entender. É aquele desemprego que é causado por inovações tecnológicas, tá certo? Uma das razões do desemprego estrutural. Significa que esse desemprego não vai voltar no ritmo que voltava no passado todas as vezes que tínhamos uma crise. Crescia o nível de atividade na Zona Franca de Manaus, crescia o número de emprego. Dessa vez não está acontecendo isso. O que significa que nós temos que buscar novas fontes geradoras de emprego, porque o Distrito Industrial, se este ano ele crescer 10%, podem colocar o nível de emprego dentro do Distrito Industrial, vai subir muito menos do que 10%. Quais são essas novas fontes que tem que se buscar? Nós temos que pensar no seguinte, primeiro, atividades, outras industriais que possam vir para cá. Isso é uma coisa que podemos trazer. Esses produtos nossos estão ficando, muitos deles, obsoletos. Como é que nós podemos trazer para Manaus novos produtos, tá certo? Dentro de PPBs que possam ser criados. Segundo, nós temos discutido muito no médio e longo prazo, é a questão da floresta. Mas, no primeiro momento, nós vamos ter uma enorme dificuldade, mas uma enorme dificuldade nos próximos 5, 6, 10 anos de geração de novos empregos, novos postos de trabalho, considerando que a indústria que absorvia essa nova mão de obra que entrava no mercado de trabalho não tem mais condição de fazê-lo. E, ao mesmo tempo, nós temos que entender uma coisa, o tipo de emprego que está sendo criado no estado do Amazonas, ou na cidade de Manaus, sendo mais diretamente falando de onde é o principal centro econômico do estado. Você sabe que 55,7% do emprego criado no estado do Amazonas no ano passado, 2019, foi informal? O que significa esse emprego informal? É aquele emprego sem carteira de trabalho e aquele emprego por conta própria, sem que a empresa crie um CNPJ. No Brasil, isso foi muito maior do que na Zona Franca de Manaus, foi 77%. Significa o seguinte, que nós estamos criando empregos, não apenas no estado do Amazonas, mas no Brasil, empregos precários, empregos que, na verdade, são pessoas que estão colocando como se estivessem empregadas, quando, na realidade, são pessoas que estão numa situação de emprego precário. Então, para você ter uma ideia, isso é importante dizer para que a população, até peguei um dado aqui, para que a população possa ter uma ideia do impacto que nós temos disso aí, o número de emprego gerado aqui no estado do país é um emprego muito em cima de salários baixos. E você tem uma situação que é o problema principal do Brasil. Nós temos 41 milhões de pessoas na informalidade. Olha esse número aí, 41 milhões de pessoas estão na informalidade. 11 milhões estão desempregados, 26 milhões estão subocupados. Se nós somarmos isso aqui, nós temos praticamente quase que 80 milhões de pessoas em situação no mercado de trabalho, que é uma situação que a gente tem que resolver sob pena de termos uma forte crise social. Mas voltando, Patrick, ao estado da cidade de Manaus, nós temos uma situação gravíssima, que é o desemprego estrutural, onde nós vamos colocar essas pessoas que perderam o emprego e onde é que nós vamos colocar as pessoas que estão entrando nesse mercado de trabalho. Até porque, se nós pegarmos os dados, que são os dados de salários pagos no Distrito Industrial, e pegarmos 2014 e olharmos 2019, fazendo assim um rápido apanhado que nós fizemos ontem, significa em torno de 200 a 250 milhões a menos
que as indústrias estão colocando, porque tem menos empregado, do que colocava em 2014. São 250 milhões a menos que está indo para o mercado de trabalho, que, por sua vez, impacta no setor comercial e de serviços. Então, na avaliação do senhor, mesmo que a economia recupere, mesmo que melhore aí a questão do dinheiro circulando, o número de desempregados pode até diminuir um pouco, mas os empregos não vão aumentar no polo industrial de Manaus. Vai aumentar muito lentamente. Ou se aumentar, muito pouco, não, o esperado que todos querem. Eu tenho um trabalho que a gente fizemos algum tempo atrás, que mostrava o seguinte: todos os momentos de crise, a economia brasileira teve uma queda de atividade econômica. Manaus tinha uma queda superior, tá certo? E quando retornava, Manaus retornava mais rápido do que o Brasil. Nesse retorno, o emprego voltava quase que na mesma proporção. Hoje, você tem um acréscimo de produção de 4,6, mas podia ser de 10, e o emprego retorna muito lentamente. E o que é pior com isto aí? Ao retornar lentamente, tá certo? Você tem uma situação que é o desemprego que é gerado por uma questão estrutural, que é a implantação, que é a instalação de novos métodos, tá certo? De produção que são poupadoras de mão de obra. Então, essa é uma situação que nós temos que discutir. E, ao mesmo tempo, nós temos que preparar a nossa mão de obra através de educação, fundamentalmente, para que ela possa participar de um momento, que é um momento em que novas tecnologias estão surgindo e que nós temos que saber utilizá-las aqui no aproveitamento da floresta, mas para isso precisamos de formar mão de obra qualificada. Bem, ontem eu conversei com trabalhadores de uma fábrica no polo industrial de Manaus. Assim, uma conversa muito informal sobre eles e perguntei, você não foi trabalhar hoje? Porque eu vi que ele chegou cedo. Sim, sim. E ele me disse um dado, economista Rodemarque de Castelo Branco, que eu fiquei pensativo. Ele disse, não, a empresa liberou a gente mais cedo, não é a primeira vez, não. E outra coisa, a gente nem sabe se amanhã ou depois a gente vai trabalhar, talvez eles mantenham a gente em casa. Polo industrial de Manaus. O motivo? Falta de insumos. Okay. O senhor está tendo dados sobre esse assunto? Tem. Aqui. Isso, na realidade, é um fator que está fazendo com que o setor de informática e o setor eletroeletrônico, tá certo? São os principais, mas isso vai cair também no setor de duas rodas, da fábrica chinesa de duas rodas, que estão sentindo o fechamento, tá certo, provisório de fábricas na China e, consequentemente, eles estão tendo dificuldades de repor seus estoques e, muitas vezes, uma, duas peças importantes que estão ausentes do estoque faz com que ele não possa liberar os produtos. Então, isso é uma realidade, não só aqui em Manaus, mas é uma realidade que está acontecendo em todo o Brasil, porque nós temos hoje uma enorme dependência da importação de componentes, principalmente em produtos mais sofisticados, tá certo? Porque o Brasil é um país que importa muitos insumos complexos para produzir no Brasil bens de consumo complexos, e a maioria desses vem da China. E como a China está na situação que nós estamos encontrando, de queda do nível de produção industrial pela questão do coronavírus, isso está afetando todo esse segmento no Brasil e outros locais do mundo. O trabalhador do polo industrial de Manaus, que está ouvindo a gente agora, tem que ficar preocupado? Eu acredito que não. Eu vou te explicar por quê. A não ser que essa crise vai demorar muito mais tempo. Mas eu acredito que é uma questão de ajustar isso aí. Já se sente que existe já um maior controle do coronavírus lá, tá certo? A tendência é o retorno dessas empresas a produzir. Agora, claro, isso vai chegar, entre produzir e chegar até aqui, entrar em linha de produção, você pode ter aí 1 mês e 2 meses nesse processo. Eu acho que o trabalhador, ou aquela pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho, tem que se preocupar, é que o emprego está certo. Na Zona Franca de Manaus, o emprego mais qualificado, este é um emprego que está cada vez mais difícil e crescendo de forma muito lenta. Então o pessoal deve olhar para esse lado e se qualificar cada vez mais. E se qualificar também. Bem, notícia boa que a gente começou no início falando desse crescimento, até mais do que o dobro. Agora, é motivo de continuar comemorando ou de ligar o alerta por conta da reforma tributária? Veja o seguinte, a reforma tributária, ela não vai ocorrer da forma que está se colocando. A minha visão. A reforma, na verdade, tributária é um pacto federativo. E nesse pacto federativo vai ser muito difícil
integrar todos os impostos apenas no IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Seria o ideal, mas será muito difícil unir os interesses de estados, municípios e governo federal. Me parece que no primeiro momento nós vamos ter do governo federal. Eu acredito que haverá alguma política voltada para manter parte das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Eu acho que este ano o Brasil... Esse aqui é o grande problema. Estavam previsto um crescimento de 2,5%, não apenas pelo coronavírus, mas pelo resultado ocorrido no último trimestre do ano passado, que foi uma situação, que foi uma água fria em cima daqueles que se pensavam, até como eu, que poderíamos ter um crescimento maior. De uma certa forma, nós podemos ter um crescimento de 1,5%, segundo os estudiosos estão dizendo. Se for 1,5%, a Zona Franca de Manaus tende a manter esse crescimento no nível que nós tivemos no ano passado, é um pouco superior, porque a indústria de bem de consumo irá aproveitar, tá certo, essa situação. Ao mesmo tempo, a indústria brasileira, que perdeu ano passado 1,1%, ela continua com os mesmos problemas, porque ela sofre principalmente o impacto das exportações que ela fazia para a Argentina, que é um país que este ano deverá ter uma queda em torno de 1,5% do seu PIB. Mas o senhor mantém o otimismo para a indústria aqui nesse ano? Mantenho para a indústria daqui, mantenho o otimismo, não o que eu gostaria que fosse, que retorno para os 90 mil, 100 mil empregos, mas um pequeno aumento de emprego, mais um aumento de faturamento, o que é também bom para a região, porque significa o pagamento de mais tributos, principalmente o ICMS. Eu acho que a Zona Franca de Manaus, este ano, se o Brasil crescer 1,5%, ela tende a crescer mais do que esses 4,5% deste ano. Economista Rodemarque de Castelo Branco, muito obrigado. Obrigado, espero ter dado algumas informações que ajudem a elucidar questões que muitas vezes a população levanta e todos nós levantamos a respeito do futuro nosso e da nossa região. Principalmente o que o senhor falou sobre o desemprego estruturante. Isso chamou muito a minha atenção nesse aspecto também. Por mais que a economia melhore, por mais que o polo industrial continue pujante, mas o número de empregos não vai ser o mesmo, não. E quem está ouvindo a gente, como disse o economista, é bom se qualificar cada vez mais para essas novas exigências. Muito obrigado. Obrigado e bom dia pela participação do senhor.